Obrigado, Sr. Presidente. É preciso evitarmos a transformação de uma crise pandémica numa crise económica e social de grande lastro que agrava as desigualdades, a pobreza e o sofrimento. Para isso, em primeiro lugar, precisamos de proteger o emprego. Olhemos para a Itália e para a Espanha. Precisamos de proibir os despedimentos, nomeadamente em empresas com lucros, em empresas que estão a ser apoiadas pelo Estado e em empresas de setores essenciais para a economia. Como é possível que a Galp, que já despediu os precários, tenha agendado para este mês uma assembleia para distribuir milhões, cerca de 300 milhões de dividendos pelos seus acionistas? É aceitável que a TAP beneficie de apoios públicos para a proteção do emprego depois de ter descartado mais de 100 trabalhadores precários? É tolerável que os patrões do Porto de Lisboa estejam a forçar um despedimento de metade dos estivadores de Lisboa, que são essenciais para o funcionamento do Porto e para cumprir os serviços fundamentais? Este despedimento é uma ofensa à lei, à segurança pública e ao abastecimento que já está em risco. Em segundo lugar, precisamos de defender quem está a trabalhar. Nos lares, nos resíduos urbanos, nos supermercados, nos transportes, nos portos, nos hospitais, é preciso garantir a estes trabalhadores equipamentos de proteção e um subsídio de risco. Grupos de risco devem ser dispensados de trabalhar. Prevpap, trabalhadores do Prevpap que estão à espera devem ver consagrado o seu vínculo. Em terceiro lugar, precisamos de alargar os apoios a quem está em casa. O apoio à família deve continuar a existir nas férias da Páscoa e deve também ser alargado aos cuidadores informais de pessoas que estão em casa a cuidar, por exemplo, de idosos. Em quarto lugar, precisamos de reforçar os mecanismos de substituição de rendimentos, alargando-os aos sócios gerentes de microempresas, corrigindo o apoio que existe para os recibos verdes, que não pode ter um valor máximo que é inferior ao limiar de pobreza, que não pode excluir as pessoas que estão no primeiro ano de isenção, que não pode deixar de fora quem tem carreiras mais intermitentes e mais curtas. É preciso também facilitar o acesso ao subsídio de desemprego e ao subsídio por cessação de atividade dos trabalhadores independentes, porque há muitos precários que não cumprem o prazo de garantia para ter acesso a esta proteção social e que já ficaram sem emprego ou sem atividade. Precisamos de uma proteção especial para feirantes, trabalhadoras domésticas, artesãos, pessoas que viveram de pescados que já não têm. Em quinto lugar, precisamos de garantir que não se interrompa o acesso a bens de primeira necessidade para aquelas pessoas que ficaram sem rendimento. Água, luz, comunicações devem estar garantidas o acesso a estes bens. E, finalmente, e em sexto lugar, precisamos de olhar para os grupos particularmente desprotegidos. Estou a falar naturalmente dos cidadãos sem abrigo, daqueles que não podem ficar em casa porque não têm uma casa onde ficar. Precisamos, sim, de requisitar hotéis, de requisitar equipamentos para dar resposta a estas populações, de reforçar os mecanismos de proteção, de olhar também para a questão dos consumidores de drogas e do acesso, por exemplo, à metadona. Há muitas medidas justas. O Bloco de Esquerda traz a este Parlamento dezenas de medidas. Votaremos também favoravelmente a maioria das medidas apresentadas por outros partidos. Quero terminar, Sr. Deputado, se faz favor. Estou a terminar, Sr. Presidente, e esperamos sinceramente que os outros partidos façam o mesmo com as medidas que hoje aqui apresentamos. Muito obrigado, Sr. Deputado.